Lígia Dutra, a superintendente da CNA, presente aqui no Congresso Nacional de Agricultura Digital Piracicaba, pode nos dizer melhor um pouco, né, Lígia? Obrigado por estar recebendo notícias agrícolas aqui, já nesse final de evento, né? Questão dos árabes, os países islâmicos, não só os árabes, mas o efeito cascata que isso pode ter a partir do episódio Israel, embaixada, etc. É algo que a CNA tem acompanhado? A CNA tem uma grande preocupação de manter os mercados com os países islâmicos, eles já representam 16 bilhões nas nossas exportações. Então, exatamente por conta disso, a gente hoje vai fazer um jantar na CNA com a ministra Tereza Cristina e com a presença também do presidente Bolsonaro, onde foram convidados 41 embaixadores de países islâmicos que têm representação em Brasília. Então, nós vamos fazer esse jantar exatamente para mostrar a nossa intenção de manutenção do comércio, de ampliação do comércio e de estreitamento do relacionamento. Essa é a vontade do produtor rural, é que a gente ganhe mercados, que a gente tenha mais aonde colocar o produto que nós já produzimos de qualidade. E temos recebido, por enquanto, o apoio do governo nessa demanda. Os países árabes são tão importantes da mesma maneira que o efeito disso em países islâmicos. Porque os países islâmicos, como a Indonésia, Turquia, que não são árabes, os próprios iranianos, o qual você aposta num acordo futuro, ou seja, tudo isso tá no radar de quando se fala em melhorar relações cada vez mais com todas esses povos que têm uma confissão islâmica, por exemplo. Claro, e a gente já tem a expertise, por exemplo, na produção de proteína animal. O Brasil hoje já é o maior fornecedor de carne halal do mundo. Então nós já temos essa expertise instalada no Brasil. Não tem por que a gente não aproveitar essa vantagem comparativa, essa vantagem competitiva que a gente tem aqui no Brasil instalada, para alcançar um mercado cada vez maior de carne de frango e carne bovina. Então, o mercado existe, ele está lá, a gente tem que aprender e trabalhar com esse mercado. E também não ter uma visão muito pequena, a gente precisa de uma visão mais ampla no Brasil. Podemos também explorar novos produtos para esses mercados, que são mercados que realmente crescem no mundo e que têm aumentado o seu poder de consumo. A agenda internacional do agronegócio brasileiro está recheada de situações prementes, de curto prazo, outras que o atual governo carrega de contenciosos passados e também agendas futuras que nós estamos tentando ainda entender para o caminho que o Brasil vai transcorrer daqui para frente. Cuide bem. A Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, com certeza, monitora e acompanha isso de perto. Como que vocês estão analisando todas essas agendas? Vamos começar falando um pouquinho de China. Estados Unidos. É algo que independe de como o Brasil vai se posicionar. E o Brasil ainda está na expectativa de colher os resultados ou não, né? Há alguma avaliação da CNA no seu departamento de como o Brasil tem que se comportar, fica na espera, tenta influir e de que maneira nós vamos acompanhar esse processo, vendo já que os Estados Unidos, a China está aumentando as compras de soja dos Estados Unidos nessa temporada, justamente até mesmo com uma contrapartida tentando agradar os americanos. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos não há nada que o Brasil possa fazer. Então, o que nós temos que fazer é nós termos relacionamentos melhor com a China e com os Estados Unidos separadamente. Então, nós hoje já temos com a China um grande relacionamento comercial. A China é o nosso principal parceiro, nós exportamos 35 bilhões de dólares no ano passado para a China. Grande parte disso foi soja. A gente tem espaço para ampliar. Então, o Brasil tem que sentar à mesa realmente com a China e ter um plano estratégico de longo prazo. O que nós queremos da China? O Brasil pode oferecer para a China produtos de qualidade, produtos baratos, acessíveis à população chinesa, que é uma população que está com a renda ainda média baixa, mas crescente, então é uma população que está consumindo cada vez mais alimentos e que o Brasil pode sim ser um grande fornecedor, mas para isso a gente precisa ter um relacionamento mais próximo e mais forte com a China.
Você bem disse na sua palestra que a China também é uma exportadora do agronegócio. No entanto, ela também é uma importadora líquida, praticamente de tudo, diante da necessidade da sua população. Pois bem, os Estados Unidos sozinhos não conseguiriam contemplar todas as necessidades chinesas. Sobraria, naturalmente, como o Brasil já é hoje, um grande participante desse cenário. Pois bem, mas numa situação meio de curto e médio prazo, onde os chineses necessitariam fazer um agrado melhor, um mimo, vamos chamar assim, aos Estados Unidos. Não poderia haver uma depressão de preços para alguns produtos nossos? Não há algo que deva ser preocupado com isso, não? Eu acho que o Brasil tem que... A gente sabe, quando começou a guerra comercial, todo mundo já sabia que esse aumento das compras da soja seria temporário. Então isso já tinha sido colocado no custo, né? No nosso balanço de comércio, aí, como que seria. Assim que voltasse o relacionamento normal, era normal que a China passasse a comprar mais dos Estados Unidos. Não me parece razoável que a China queira colocar os Estados Unidos como seu único fornecedor. Por quê? Porque assim como nenhum país gosta de ter um único cliente, nenhum país gosta de ter um único fornecedor, porque os países não querem ficar uns nas mãos dos outros. Então, não me parece razoável que a China, então, passe a comprar 100% de coisas dos Estados Unidos. Se a redução for gradual, essa própria redução o Brasil consegue redirecionar para outros mercados, porque o Brasil tem muitos parceiros comerciais. Nós exportamos para mais de 150 mercados. Então, nós temos como redirecionar quantidades, principalmente de commodities, são mais fáceis de serem rearranjados, né, no comércio internacional. O que a gente precisa fortalecer de fato com a China é a diversificação da nossa pauta. A gente tem que ter mais produtos para inserir lá. E aí entram as frutas, aí entram as flores, aí entra pescados. A gente tem que diversificar o leite, a cadeia do leite. A gente tem que profissionalizar essa cadeia para se tornar essa cadeia uma cadeia exportadora. A China é um grande importador de leite e nós não estamos lá, né? Outra coisa, Lígia, temos alguns contenciosos, algumas disputas internacionais, sobretudo na área de sanidade, carregadas há alguns anos. Recentemente, a Rússia, por exemplo, voltou a liberar as importações de proteína animal do Brasil. Temos ainda alguns problemas com China em relação ao açúcar. A Arábia Saudita está voltando aos poucos a comprar o frango na quantidade que sempre comprou. Enfim, mas ainda tem algumas situações que precisam ser resolvidas. A questão do leite, recentemente houve um ruído na questão do antidumping, mas enfim, aparentemente foi equacionado. Como conciliar a agenda do atual governo com essa agenda de contenciosos que já está vindo? No comércio é sempre assim, a gente fala que a China deixou de comprar o frango hoje, mas amanhã retoma, a Rússia, o que a gente tem que estar sempre trabalhando e por isso que a gente tem que ter vários mercados. Mas isso é normal para todos os países. A Rússia fecha do Brasil, mas ela fecha também da União Europeia, a União Europeia fecha da Rússia. Então, assim, isso acontece, sabe, no mercado internacional. Não é algo que a gente tem que se preocupar, a gente tem que atuar, a gente tem que conversar com o governo para reabrir, né, o nosso governo, o governo do país que aplicou a medida. Mas faz parte do jogo, a verdade é essa. A gente só tem contencioso com aqueles países que a gente tem comércio. Com quem a gente não tem comércio, a gente não tem problema. Então, assim, quanto mais comércio a gente tiver, mais problemas nós vamos ter também. E a gente tem que estar preparado para atuar frente a esses problemas. O mercado internacional, ele tem uma capacidade ainda muito grande de absorção de produtos brasileiros. Então, a gente tem que continuar trabalhando esses problemas que são pontuais de cada cadeia. O frango na Arábia Saudita, a Arábia Saudita está estimulando a produção local de frango. Então, é óbvio que eles também querem tentar colocar barreiras nos produtos. O Brasil também impõe muita barreira, nós não importamos nada de ninguém. Então, quando esses países fecham o mercado para a gente nunca tem nada para oferecer em troca, porque a gente também geralmente não tem o mercado aberto para eles. Por isso que o grande desafio hoje para o Brasil é conseguir uma inserção internacional maior. O que isso significa? A gente conseguir abrir mais mercados, mas para isso nós vamos precisar abrir o nosso mercado e também o mercado do agro. E é aqui que é a grande questão que eu chamo a atenção do produtor. A gente tem que se preparar para esse novo momento, porque não tem uma alternativa. Se a gente quer exportar mais, nós vamos precisar importar mais também. Acordos bilaterais, acordos multilaterais. Canadá, Ásia-Pacífico, México, Coreia do Sul, pequenos acordos sem um alcance maior, é melhor do que nada. Como que é a visão sua a esse respeito?
Pois é, o Brasil já perdeu muito tempo sem fazer acordos comerciais, então agora nós temos que correr atrás do prejuízo. E a gente precisa de acordos significativos e acordos que beneficiem o agro, porque o agro nunca foi beneficiado pelos acordos que o governo fez, nunca. Não tem um acordo que seja o foco, seja beneficiar produtos do agro. Então nós precisamos desses acordos agora sim, e aí a gente tem que ir atrás. Onde que os mercados crescem, como a gente tem falado aqui? Ásia. Então é para lá que a gente tem que olhar. A CNA tem defendido uma bandeira de priorizar o acordo com a Coreia do Sul, porque é um mercado altamente importador de alimentos. Gostaríamos de ver o nosso governo negociando também com o Japão e com países da ASEAN. Agora, já existiam outros acordos que estavam aí no caminho, que já estavam sendo negociados, como, por exemplo, o acordo do Canadá. A gente entende que temos que terminar. Se começamos a negociar, temos que manter nossa palavra e terminar essa negociação e tentar tirar, é claro, uma abertura maior possível, em que pese o Canadá não ser um mercado tão grande, mas que sim tem oportunidades e tem potencial para o Brasil também. Então, agora o momento é correr atrás do prejuízo. A gente tem que fazer mais acordos para ampliar a nossa pauta de exportação, que é coberta por esses acordos. A gente pode dizer assim, acordos que peguem o atacado, né, os grandes mercados, e o varejo, onde se tenta ganhar no valor agregado, como mercados como o Canadá, que é porta de entrada para outros mercados, Coreia do Sul também, e o caso da própria União Europeia, de ampliar esses acordos e acabar com esses contenciosos, né? A gente tem a estratégia que é sempre diversificar, então nenhum mercado é muito pequeno para ser irrelevante. Todos os mercados são importantes, a gente precisa conseguir atender todos os mercados. Agora é a gente tentar priorizar acordos que beneficiem mais o agro. Eu acho que agora é o momento e a vez do agro. A indústria já teve alguns acordos, agora é a vez do agro. Então a gente precisa realmente privilegiar os mercados onde tem um potencial maior para o agro ser beneficiado. Para concluir, fala-se muito também que além da presença mais efetiva do governo, e esperemos que esse governo também tenha essa presença mais efetiva no mercado internacional, vendendo o Brasil, ajudando na comercialização, mas fala-se também muito da necessidade dos produtores, do setor privado também arregaçar as mangas e mostrar um pouco a cara. É verdade, o setor privado precisa ir para fora, a gente precisa profissionalizar a nossa agricultura de forma que o produtor está preocupado em produzir bem, com qualidade, com tecnologia, mas além disso a gente vai precisar organizar dentro da cadeia também uma preocupação com a comercialização dentro do Brasil e fora. Então para isso a gente vai ter que conseguir vender o nosso produto com aquilo que o consumidor lá fora quer, com as novas tendências de consumo, observando, e aí vai desde contar a história da produção até a embalagem, o marketing que você vai usar, desenvolver novos produtos. O Brasil tem muitos produtos que as pessoas lá fora não conhecem, mas que teriam um potencial de mercado muito grande. Então a gente tem que desenvolver esses novos produtos, como por exemplo o Peru fez, com os novos produtos que eles hoje vendem para o mundo inteiro, a quinua, chia. Nós temos potencial também de exportar tapioca, exportar produtos açaí, produtos tipicamente brasileiros e que poderiam ter uma boa aceitação no mundo, mas nós vamos ter que trabalhar a marca. Então é um trabalho que vai muito além do simples produção, é um trabalho realmente de educar o consumidor e apresentar novos produtos e apresentar a nossa forma de produzir, que vem atrelado tudo com essa questão da brasilidade também.